Imaginem só, e se toda uma escola de pensamento económico estivesse a comunicar as suas ideias da forma completamente errada? Hoje vamos analisar uma proposta bem provocadora, a de que a escola austríaca de economia podia ter um impacto muito maior se simplesmente mudasse a forma como se apresenta ao mundo. Olha só, o autor do material que a gente está a analisar começa com esta frase que é, no mínimo, surpreendente e humilde, quase um pedido de desculpas. Mas atenção, não nos deixemos enganar por esta humildade toda. Este é só o ponto de partida para uma ideia bem ousada, a de que uma das grandes escolas de economia precisa de uma mudança radical de identidade. E é aqui que chegamos ao ponto central da coisa toda. A tese é que a escola austríaca precisa de repensar a sua imagem. Mas porquê, né? O que é que está errado com a atual? Bem, a resposta, segundo o autor, é que o seu maior trunfo está a ser completamente ignorado. A sua simplicidade. Ok, então nesta primeira parte vamos mergulhar um pouco mais a fundo para entender o porquê desta proposta. O argumento aqui não é que as ideias estejam erradas, de forma alguma. A questão é que o verdadeiro valor delas está a perder-se em debates intermináveis que não levam a lado nenhum. E é basicamente isto. O grande valor, o ponto-chave que o autor destaca, é a acessibilidade. A ideia de que os conceitos centrais desta escola são, na verdade, muito mais intuitivos do que aqueles modelos matemáticos super complexos da economia tradicional. É uma afirmação e tanto, não é? Sugere que a maior força deles pode ser precisamente a simplicidade. Mas ok, como é que essa tal simplicidade funciona na prática? Para mostrar isso, o autor usa uma analogia que é um clássico, super poderosa, a história do Robinson Crusoe numa ilha deserta. Então, a história é super simples, vejam só. Na primeira semana, o Crusoe pesca com as mãos e, claro, apanha poucos peixes. Na segunda, ele toma uma decisão que muda tudo. Ele para de pescar para investir o seu tempo a construir uma ferramenta, uma rede. E o que acontece na terceira semana? O resultado desse investimento fica claríssimo. Com a rede, ele apanha mais peixe num único dia do que na primeira semana inteira. E é aqui que a magia acontece. Esta história é tão simples. Ela traduz-se diretamente em conceitos económicos que são fundamentais. Deixar de pescar, isso é poupança. A rede que ele construiu é um bem de capital e o facto de apanhar muito mais peixe, bem, isso, claro, é o aumento da produtividade. E o ponto do autor é exatamente este. A lógica é tão, mas tão clara, que até uma criança consegue perceber. Não é preciso nenhuma equação complicada para entender a essência da poupança, do investimento, da produtividade. No fundo, é tudo sobre a ação humana. Ok, e essa simplicidade toda leva-nos a um ponto talvez ainda mais importante. O autor argumenta que focar só na economia acaba por limitar o verdadeiro alcance destas ideias, porque, na verdade, elas vão muito para além disso. Sabe, muita gente, quando ouve falar em escola austríaca, pensa logo em catalaxia, que é basicamente a teoria do mercado, das trocas. Mas o autor faz questão de sublinhar que isso é só uma parte, um dos focos de um campo de estudo que é muito, muito mais vasto e que se debruça sobre o comportamento humano como um todo. E este quadro aqui ilustra de forma brilhante a diferença que o autor quer que a gente entenda. De um lado, a economia moderna, muitas vezes focada em modelos matemáticos. Do outro, o pensamento austríaco, que se centra na ação humana, ou seja, em como as pessoas fazem escolhas num mundo onde os recursos são limitados. A abordagem é fundamentalmente outra. Então, o ponto crucial aqui é este. Esta forma de pensar, no fim de contas, está muito mais próxima de outras ciências sociais, como a antropologia ou a sociologia, do que se pensa. O autor até dá o exemplo do interesse popular no livro Coisa de Rico, que usa a antropologia para explicar comportamentos económicos. Isso mostra que o público está aberto a estas perspectivas mais amplas. Então, partindo desta ideia de uma perspectiva mais ampla, o autor propõe uma solução para o tal problema de posicionamento. Em vez de continuar nos mesmos debates de sempre, talvez seja a hora de começar um novo tipo de diálogo. A sugestão é simples: abandonar aqueles debates que não levam a lado nenhum com keynesianos e marxistas, onde, como diz o autor, cada um fala sem ouvir. E a proposta é trocar isso por conversas muito mais esclarecedoras com sociólogos e antropólogos, pessoas que, no fundo, partilham o mesmo interesse fundamental: entender a ação humana. E para mostrar que esta abordagem interdisciplinar não é nenhuma loucura, o autor lembra de um exemplo muito forte: Daniel Kahneman. Ele era psicólogo e ganhou o Prémio Nobel da Economia.
A mensagem aqui é clara, né? Cruzar as fronteiras do conhecimento não só é válido, como pode levar a descobertas incríveis. Não é crime, nem heresia. E tudo isto nos leva à questão final, a questão central de toda esta análise. Uma pergunta que, na verdade, desafia a forma como a gente pensa sobre o que é que tem valor intelectual. A pergunta é esta: será que o pensamento austríaco tem menos valor só por ser mais fácil de entender? É uma provocação e tanto, não é? Numa cultura que tantas vezes parece valorizar a complexidade acima de tudo, talvez a verdadeira genialidade esteja na clareza. E essa é uma reflexão que, convenhamos, vai muito para além da economia.